Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, agora 12 dias das nossas eleições. E nós estamos vivenciando um momento aqui no Brasil extremamente atípico, que nunca aconteceu em outras eleições aqui no Brasil. Isso está provocando em muitas pessoas, numa grande parcela da sociedade brasileira, um sentimento de ansiedade. Essas pessoas estão querendo que chegue logo o próximo dia 30 para escolher o seu candidato, para votarem, enfim. E também para enxergarem como será o Brasil nos próximos 4 anos, quem será o futuro presidente da República, como será o dia seguinte. Isso tudo está sendo possível porque nós estamos num ambiente absolutamente passionalizado. E toda vez que você tem as paixões comandando as ações dos seres humanos de uma maneira geral, a razão perde muito, a razão fica colocada ali em segundo plano. Esse processo que a gente está vencendo no Brasil hoje, essa polarização, já estava previsto para acontecer no nosso país há muito tempo. Por várias razões aqui, a gente já abordou essa situação aqui em outros encontros, né? E o que nós temos hoje como realidade é esse cenário que nós temos pela frente. A ansiedade, ela provoca em muitas pessoas uma espécie de letargia. Você fica ali paralisado, né, sem saber o que você pode fazer. Só que nesse momento, nós que queremos ver o nosso país resgatado para a sanidade, para o caminho da civilização, nós não podemos ficar nessa ansiedade letárgica, a gente tem que fazer a nossa parte também. Felizmente, eu tenho visto que a campanha eleitoral de Lula está mais atenta a um fenômeno muito importante, que foi o fenômeno da abstenção dos votos brancos e votos nulos. Eu comentei aqui várias vezes no nosso portal que era um gasto de energia muito grande nós ficarmos nos digladiando entre as pessoas que já tinham seu candidato no primeiro turno. A gente tinha que ter um foco ali em tentar trazer as pessoas que estão fora desse processo eleitoral para o processo eleitoral, para ajudar a transformar o nosso país. Isso, antes tarde do que nunca, está sendo feito agora. O PT está mais atento a isso e nós aqui temos que dar a nossa contribuição. E isso é possível, né? Um portal como o nosso, outros canais também, que eu vou me conectar aqui com os meus amigos, para a gente estimular as pessoas a identificarem aonde existem pessoas que não votaram, por alguma razão, que não compareceram às urnas no primeiro turno. Essas pessoas são fundamentais, que elas participem desse processo, que elas fiquem esclarecidas, que nós não estamos numa eleição qualquer, nós de fato estamos numa situação muito complicada aqui no nosso país. Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre essas perspectivas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a vir fazer parte também das nossas discussões. Se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários, enfim, são formas de você atuar também politicamente nesse processo. Mas além do nosso portal, além de você estar aqui conosco, você pode fazer ainda mais. Você pode arregaçar as mangas e sair tentando encontrar aonde está esse cidadão, essa cidadã que não votou no primeiro turno e convencê-la a participar desse processo, comparecendo nesse processo eleitoral, né? São formas que a gente pode ajudar. De outro lado, a gente não pode perder de vista a realidade que está acontecendo aqui no Brasil. Se nós estamos aqui com um aspecto de muita ansiedade comandando os nossos atos, pelo mundo bolsonarista existe uma situação muito semelhante, porque eles estão absolutamente tomados, a sua grande parcela dessas pessoas, por uma espécie de pânico, de medo, de terror, de que o Brasil, caindo nas mãos do ex-presidente Lula, terá uma ruptura, terá uma transformação absoluta. Isso, gente, não aconteceu por acaso. Isso é um fenômeno que vai se dando aqui no Brasil durante muito tempo. Nós temos uma militância quase que invisível, né, dos grandes veículos de comunicação que fazem uma campanha, um ativismo político, um ativismo ideológico para cada vez mais convencerem a sociedade que o modelo que está ali em curso é o modelo melhor para o Brasil, as situações envolvendo a perda de direitos sociais, tudo sempre é muito justificado, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a privatização que enriquece os grupos poderosos, enfim. Isso é feito de uma forma permanente aqui no nosso país. E o pânico moral associado a algumas atitudes, algumas iniciativas no plano econômico, tem dado uma sobrevida muito grande a Bolsonaro e isso assusta muitas pessoas. Nós vimos que além desse medo que está sendo gestado, um medo falso, né? Vamos sublinhar isso, mas acaba pegando muita gente, né? As questões religiosas, enfim, eu vou comentar com vocês sobre isso um pouquinho mais à frente que o nosso encontro. Mas a gente vai vendo esse tipo de situação concreta. Nunca se jogou tanto dinheiro para comprar voto, para tentar subverter a vontade do eleitor. Caixa já liberou
1 bilhão e 800 milhões em consignado do auxílio. Empréstimo foi concedido a 700 mil beneficiários em meio a denúncias de infrações. Gente, os bancos estão nadando no dinheiro, estão emprestando dinheiro para as pessoas pobres e vão tomar, tem garantido do governo que o dinheiro dos programas assistenciais não irão, esse dinheiro não irá, melhor dizendo, para essas pessoas direto. Uma parte já vai direto para o banco, que vai ter uma lucratividade estratosférica. Isso pode explicar porque a pesquisa do IPEC na noite de ontem mostrou uma estabilização no cenário político, mantendo o ex-presidente Lula ainda à frente. Com todos os escândalos, todas as coisas que aconteceram, isso certamente tirou votos do presidente da República candidato à reeleição. Mas, por outro lado, ele está conseguindo estancar essa perda de votos com esses programas que estão, infelizmente, sequestrando, né, eleitoralmente muitas pessoas. Mas eles estão percebendo que a situação não está tão fácil assim, não. Mesmo com essa dinheirama, com a omissão dos grandes veículos de comunicação, que esconderam esse cogumelo, esse polvo, né, que foi sendo gestado por baixo do tecido social aqui no nosso país, para envolver uma grande parcela da sociedade brasileira nessa estratégia do pânico, do medo. Porque as coisas que Bolsonaro está dizendo agora, ele não começou a dizer agora, ele está dizendo desde sempre, há 4 anos. E isso aí nunca foi contestado de uma forma eficaz pelos grandes veículos de comunicação. Então ele é capaz de chegar num debate e dizer que não teve responsabilidade nenhuma na pandemia, que fez o melhor que poderia ter sido feito, e muita gente acredita nisso. Uma pessoa que lutou contra a vacina, que praticamente assaltou, né, o João Dória, tomando as vacinas do Instituto Butantan para serem distribuídas pelo governo federal, por uma questão legal, porque o Dória, se ele não quisesse vender para o governo federal, ele não poderia, ele teria que entregar para o governo federal. E o Bolsonaro, de uma forma muito inescrupulosa, ainda fez uso disso. Bom, mas isso é uma história, né, que acrescenta outras tantas que a gente tem abordado aqui. Michele Bolsonaro e Damares se encontram em segredo com venezuelanas do Pintou um Clima. Então, gente, alguém que comete o ato que Bolsonaro cometeu, manda a tropa, né, os bombeiros ou as bombeiras tentarem apagar o incêndio. E é uma situação que penaliza duplamente essas meninas venezuelanas, que já estão numa situação de vulnerabilidade aqui no Brasil. De repente tem um presidente da República que joga a reputação dessas meninas ainda numa situação ainda mais grave, uma situação ruim, insinua, né, ou diz de uma forma concreta que eram meninas que estavam ali tentando ganhar a vida, né, insinuando que estavam ali submetidas a uma prostituição. E quem é que vai fazer o papel de bombeira, né, nessa história? A Damares e também a Michele. É uma situação constrangedora, porque qual é o propósito das duas? É fazer com que elas deponham a favor de Bolsonaro ou simplesmente evitar que elas falem alguma coisa, né? São pessoas que estão nessa situação, mas mostra, por outro lado, a falta de escrúpulos dessa gente que está no poder. Infelizmente está acontecendo isso. Bom, e aí a gente vai, ontem eu comentei com vocês o Malafaia tentando dar explicação mirabolante de uma coisa sem explicação, mostrando que essa situação ela atingiu em cheio a campanha de Bolsonaro. E os efeitos ainda, os danos possíveis, ainda não foram devidamente mensurados. Talvez agora na pesquisa do Datafolha, vai ter uma pesquisa que vai ser divulgada amanhã, a gente possa ter uma noção melhor do que aconteceu em relação a esses episódios e também se o debate que aconteceu na Bandeirantes de noite no domingo, se ele também acarretou uma sedimentação, se mais pessoas tomaram conhecimento do que foi o debate, enfim, que a gente já tinha abordado aqui, que seria um debate com paridade de armas desequilibradas, né? Porque nós teríamos ali uma falta de paridade de armas, melhor dizendo, né? Porque nós teríamos ali o candidato Lula sempre se pautando em cima de assuntos dentro da política formal, da política real que a gente conhece, e do outro lado um delinquente capaz de falar as maiores insanidades, de mentir descaradamente, enfim. Isso causa choque até para os políticos mais experientes. Bom, mas a gente vai ver os próximos resultados das pesquisas para ter algum tipo de percepção mais afinada, né? Enquanto isso, no mundo da religião, Bolsonaro continua a atuar de uma forma descarada nesse campo.
Ato católico tem Bolsonaro calado, Kelmon aplaudido e folheto contra Lula. O Kelmon foi aplaudido ontem, um pequeno ginásio lá, pelos bolsonaristas, né, para mostrar a identidade dessa gente, mostrando que o padre Kelmon, o falso padre, ele não surgiu ao acaso, ele surgiu como uma ferramenta adicional no meio desse processo todo para ajudar a campanha de Bolsonaro. Só que na vida real, a inocência das crianças é um negócio muito interessante, né? O padre Kelmo estava aqui numa picape, né? Parecendo um destaque de escola de samba, né? Numa situação medíocre ali, e acabou sendo cercado por crianças que vaiaram e depois gritaram Lula. Vamos acompanhar, se você não viu essa história, é muito interessante. Vamos lá. Gente, é um negócio inacreditável. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que é correspondente internacional. Ela estava querendo saber alguns detalhes aqui do Brasil, né? Quando eu falo para ela, ela fica incrédula. Ela fala assim, não é possível que está acontecendo isso no Brasil. Eu falei, está acontecendo sim. É por isso que a gente tem que se desdobrar aqui em 10 para conseguir chegar às pessoas e explicar o que está acontecendo, né? Nós estamos numa desvantagem muito grande porque, como eu disse a vocês, nós não estamos apenas combatendo um personagem no processo eleitoral. Nós não estamos combatendo só Bolsonaro. O Bolsonaro ele representa uma estrutura, um cogumelo que está escondido por trás dele, que é um cogumelo que está fazendo que o Brasil seja entregue nas mãos de grupos estrangeiros, grupos econômicos, grupos financeiros, e o povo brasileiro está pagando o preço em função disso. E essa gente que está junto com o Bolsonaro, elas são pessoas, são muitas criaturas, né? Tem um perfil absolutamente inescrupuloso. A gente vê esse tipo de notícia aqui. Justiça penhora dízimos da igreja de Valdemiro e autoriza uso da polícia. A polícia para fazer ali apreensão de bens, enfim. Coisa absurda, né? E a gente vê, né, a coligação dessa corrente, né? O Valdemiro, o Bolsonaro e o Zema, que escondeu o Bolsonaro no primeiro turno, mas agora o Zema, que está ganhando uma grana com esses consignados também, porque tem banco e está emprestando dinheiro para os pobres, vai arrancar mais dinheiro de pobre, estão todos juntos. No entanto, enquanto ele está sendo demandado por um lado, ele continua a esconder seus bens por outro, né? Preservar seus bens, que tem um jato milionário, o Valdemiro, o mesmo está devendo muito, o jato aqui, a gente tem fotos na internet, um jato custa milhões de reais, né? E tem também barcos, né, catamarãs, enfim. E está cada vez mais ganhando seguidores, né? ganhando pessoas para a sua igreja, num país que está cada vez mais desinformado sobre as questões reais. E aí a gente vê, para coroar essa campanha, essa estratégia que junta religião, dinheiro, manipulação, mentiras, a gente vê que até artistas populares, lamentavelmente, para a tristeza de muitas pessoas, também foram abduzidos por esse sequestro mental. E ontem eles foram prestar apoio ao Bolsonaro. Diz o poeta que artista não ganha voto, né? A artista acaba tirando o voto. Nós vamos saber isso nas próximas pesquisas. Mas aí o Paulo Guedes vai dar um depoimento para essas pessoas dizendo que a eleição é emoção, não é razão. Vamos conferir aqui. Fazer estrada, um estudo super importante. Está baixo, mas ele vai falar agora, vamos ver. Mas o negócio é o seguinte, hora de eleição é emoção. Exato. São vocês. A bola está com vocês. Exato. Se eu for fazer discurso aí, eu vou conseguir 3 votos, 4 votos. Falando de economia, porque o desemprego, então isso é conversa para trabalho. Aí o povo não tem. Eleição é emoção. Vocês têm que entrar em casa. E aí foi enfim, esse encontro dos sertanejos aí merece um destaque, né? Eles todos estavam lá, inclusive foi vamos lembrar, né? Um prédio público, estava fazendo campanha eleitoral, o Bolsonaro serviu ali para eles um almoço, né? Muitos sertanejos ali. E para decepção de muitas pessoas que são fãs dessas figuras, né? Que ali, enfim, já mostraram perfil em algumas situações, como esse Gustavo Lima, que andou pegando dinheiro aí de prefeitura, né? Cachês milionários para cima e para baixo. Essa situação da emoção que foi mencionada ali pelo Guedes é uma estratégia política, tá, gente? Isso aí começou lá de uma forma mais orgânica, com o presidente Kennedy nos Estados Unidos, que tinha ali um estrategista, até perdi aqui onde é que estava a página que eu estava separando para vocês, achei aqui, chamado Reinhold Niebuhr.
Dizia ele aqui, dizia que a razão é uma faculdade extremamente escassa, somente um pequeno número de pessoas a possui. A maioria das pessoas é guiada apenas pela emoção e pelo impulso. Aqueles entre nós que dispõem da razão precisam criar ilusões necessárias e simplificações radicais emocionalmente poderosas para manter os simplórios ingênuos mais ou menos nos trilhos. E aí é isso que está acontecendo. Uma campanha absolutamente passionalizada e que vai mexendo com o imaginário, inclusive desses artistas que estão com medo do Brasil virar um regime aqui, um regime absolutamente que não tem a menor perspectiva diante do que está acontecendo, mas causa medo nessas pessoas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe aí a gente tem um esclarecimento melhor de algumas almas, né, que são fãs desses artistas e votem exatamente em sentido contrário. É isso que a gente espera e é por isso que eu estou aqui, né, para ajudar esse processo aqui ficar caminhando em direção à civilização. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Até o nosso próximo encontro mais tarde, gente. Tchau!